Evangelho, quinta-feira da quinta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia, da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu-lhe: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da quinta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos a leitura e a meditação do 7º capítulo do Evangelho de São Marcos. O trecho do Evangelho de hoje é a abertura das viagens de Jesus fora da região da Galileia, num território pagão, onde estão presentes homens e mulheres de diversas culturas e de religiões diferentes, que conhecem a religião e a fé de Israel, mas não fazem parte do povo de Israel. Isso tem uma importância que daqui a pouquinho nós vamos ver. Também no dia de hoje, a Igreja celebra a memória de dois, ou melhor, a Igreja nos dá a possibilidade de celebrar a memória de dois santos que conhecemos talvez um pouco, alguns talvez conheçam um pouco mais, outros um pouco menos. Santa Josefina Baquita, religiosa, e São Jerônimo Emiliano, sacerdote. Daqui a pouquinho nós dois vamos falar deles. Eu queria, no Evangelho de hoje, meditar com vocês um trecho muito bonito dos escritos de Santo Isaac, ou melhor, do bem-aventurado Isaac, monge cisterciense, do 1171. Bom, antes de olharmos os escritos de Santo Isaac, eu queria que ficasse bem marcado esse ponto para nós. Não se esqueçam do grande valor de uma mãe quando intercede por sua filha. O Evangelho de hoje nos mostra a autoridade da súplica de uma mãe por sua filha. Uma mãe que leva aos pés de Jesus, com total confiança no Senhor, a súplica pelas necessidades de sua filha, não ficará sem receber o socorro. Querida mãe, querido pai que nos acompanham, nós já tivemos a oportunidade de ouvir a história de Jairo e de sua filha. Hoje estamos tendo a oportunidade de ouvir a história dessa mulher cujo nome nós não conhecemos e de sua filha. Jairo, durante o seu caminho, angustiado pelo sofrimento de sua filha que estava próximo da hora da morte, ele deixa de estar do lado dela para ir buscar socorro em Jesus. Falávamos naquele momento que não foi fácil, não é fácil por um pai sair do lado da filha que está pela hora da morte para correr ao encontro. E não era tão simples assim, porque tinha uma multidão, porque Jesus precisava ir até lá, ele não sabia se o Senhor iria ouvi-lo, se iria vir. Ele colocou tudo de si para ir buscar por sua filha
o que era necessário para o seu bem. Ele escolheu lançar-se ao encontro de Jesus para trazer Jesus até ela. E durante o seu caminho enfrentou a notícia terrível que um pai poderia enfrentar, que é a notícia da morte de um filho, mas naquele momento que a notícia chegou até ele, ao lado dele estava o Senhor, que ele tanto buscou. O Senhor que ele foi ao encontro estava ali, para colocar a mão sobre o ombro dele e dizer: coragem, não tenhas medo, eu estou aqui com você. É bem verdade, como falávamos, que foi importante para Jairo ouvir o testemunho daquela mulher que foi curada pelo Senhor da sua hemorragia. E naquele dia nós falávamos como o Senhor faz passar na nossa vida pessoas que vão nos dar um testemunho de fé para nos encorajar a seguir adiante. E no testemunho de cada uma dessas pessoas está o Senhor ao nosso lado. Está o Senhor presente naquele testemunho. Aquele testemunho nos foi entregue para que nós possamos ter o Senhor ao nosso lado, a nos dizer: coragem, não tenhas medo, eu estou aqui contigo. E hoje nós vemos o testemunho dessa mãe, que sabendo que Jesus está na região de Tiro, vai ao encontro dele e de fato não tem como se esconder. Não pode se esconder uma lâmpada debaixo da cama, tampouco uma cidade construída no alto da montanha. A lâmpada não se coloca debaixo da cama, se coloca no candeeiro. E assim também uma cidade construída no alto de uma montanha não se pode esconder. E assim Jesus, ao chegar em Tiro-e-Sidônia, também não passa desapercebido. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, lembram que nós falávamos comentando sobre Nazaré? Como é possível viver ao lado da Sagrada Família e não se dar conta dos sinais da presença de Deus no seio daquela família, pelo modo como cada um testemunha o seu amor e a sua aliança com Deus? Pois bem, em Cafarnaum, quando o Senhor chega, não houve indiferença sobre a sua presença, a multidão estava à margem. Da parte dos gadarenos, o Senhor foi convidado a se retirar da cidade. Olha quantas experiências, né? A experiência da indiferença por um longo tempo, a experiência daqueles que pedem para ir embora, a experiência daqueles que acolhem com euforia, com fé, assim diz o texto de Marcos. E hoje a experiência daqueles que tomam conhecimento a respeito da presença de Jesus e que saem da sombra das suas dores para buscar nele o socorro. O Senhor que chega como um forasteiro naquela cidade e as pessoas, pouco a pouco, que sabem da presença do Senhor, vão ao encontro dele e o Senhor recebe a todos. A todos. O Senhor veio por cada um e recebe a todos. Assim aquela mãe foi ao encontro do Senhor. E aqui a gente volta agora ao paralelo da experiência de Jairo. Hoje não um pai, uma mãe pede por sua filha, que não está pela hora da morte, está morta sob a escravidão de Satanás. Uma mãe que vem pedir a Jesus: liberta minha filha, tira ela do sofrimento e da dor em que ela se encontra. Eu perdi minha filha, mas o Senhor pode encontrá-la e pode trazê-la de volta. Eu perdi minha filha,
ela está prisioneira do ódio, prisioneira do mal, prisioneira de todas as desgraças que possam acontecer nessa vida, porque aquele que opera a maldade no mundo tem o coração dela nas mãos e a oprime. Como eu sofro vendo minha menina assim. Mas sabendo que o Senhor está aqui, eu vim ao seu encontro para lhe pedir: salva minha menina. Por favor, Jesus, salva minha filha. Tira ela da condição em que ela se encontra. Bendito seja Deus pelo testemunho dessa mãe, que não deixa a gente se perder sobre essa verdade. A quem devemos ir no momento em que vemos as pessoas que amamos sofrendo sobre a escravidão do demônio, sobre a escravidão do ódio, da maldade, dos vícios, a escravidão da malícia. Quando vemos as nossas pessoas que amamos sob essa escravidão, o que devemos fazer? A quem devemos ir? É justo que se pense em todos os recursos necessários para o bem da pessoa. Quando necessário, cuidado médico, quando necessário, cuidado psicológico, quando necessário, assistência de um advogado, quando necessária, a presença da justiça civil ou da ordem pública. Cada situação vai exigir um tipo de recurso, mas em todas elas, mais do que necessário e essencial, é ir até Jesus. Ir até Jesus e pedir a Ele com fé, confiando nele, confiando na sua autoridade, confiando no seu poder, suplicar a Ele dizendo: Senhor, salva minha filha. O Senhor pode salvá-la. Eu desejo tanto, mas não posso, mas o Senhor pode. Eu venho aqui, Jesus, para colocar minha filha em tuas mãos e te pedir: salva minha filha. Tira minha filha dessa situação. Tira meu filho dessa situação. Tira minha irmã dessa situação. Tira meu pai dessa situação. Tira esse meu amigo, Senhor, dessa situação. Na aliança de amor pelos nossos amigos ou por aquelas pessoas que nós conhecemos, mas de maneira muito estreita e forte. Eu gostaria de falar hoje para os pais que nos escutam, que ouvindo esse texto compreendem de uma maneira especial a profundidade da súplica dessa mãe por sua filha. E Jesus a ouve. Jesus, com amor, a acolhe, a coloca à prova com uma palavra. Mas, como já tivemos oportunidade de meditar em outros momentos, ao dizer o que disse, o Senhor nos deu a chance de conhecer a grandeza da fé dessa mulher. Ele usa uma expressão popular daquela época para fazer referência à prioridade que ele veio pelos filhos da casa de Israel. E a resposta dela, de uma maneira que segue a expressão popular, declara de maneira inequívoca, sem confusão: mas o Senhor, que também é filho dessa casa, tem olhos amorosos por aqueles que não são, mas dela esperam, como o cachorrinho que olha os donos e espera deles. Eles não estão à mesa com eles, mas esperam dele
um carinho e um olhar de misericórdia. E as crianças que se compadecem sempre jogam um pedacinho para eles, não é verdade? E Jesus que disse: vinde a mim, os pequeninos, sendo comparado com uma criancinha que com amor e docilidade consegue pensar e estar junto com os seus à mesa, que é um momento importante, não é um momento indiferente, mas ter também os olhos para aqueles pequeninos. Senhor, eu sei que viestes para aqueles da casa de Israel por primeiro, eu reconheço isso, creio e aceito, mas creio que o Senhor tem um olhar misericordioso tão grande, no qual eu posso esperar. Eu espero em Ti, Jesus, porque sei que o Senhor, no seu grande amor, pensa também em nós. Assim como o cachorrinho espera que as migalhas caiam, eu também espero em Ti, Senhor. E diante daquelas palavras, como não se compadeceu o coração daquele que veio para buscar os que estavam perdidos? Como não se compadecer o coração daquele que veio para salvar os que estavam na escravidão do pecado e da morte? Como não se compadecer aquele que desceu do alto dos céus para abrir os céus novamente para os homens? Como não se compadeceria o Senhor da misericórdia? Escreve Santo Isaac em seu comentário sobre o Evangelho de hoje. Jesus dirigiu-se para a região de Tiro e Sidônia. Quando o Verbo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós, saiu do Pai para vir ao mundo. Jesus, disse o texto, dirigiu-se da região da Judéia para a região de Tiro e Sidônia, para a região de estrangeiros, para a região pagã. E aí ele usa em seguida essa imagem. Quando o Verbo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós, saiu de junto do Pai para vir ao mundo. Tendo a natureza de Deus, saiu da sua pátria para se aniquilar a si mesmo, tomando a condição de servo, a nossa condição humana, a fim de ser encontrado por aqueles que deixaram o seu próprio território para se encontrarem com ele na região de Tiro e Sidônia. E aí ele usa essa imagem. Essa mulher também não era de Tiro e Sidônia, ela era Ciro-fenícia. Ela veio habitar naquela região. E o Senhor vem até ali para encontrá-la. Olha que lindo, olha que linda a imagem. E ele faz esse paralelo para dizer: o Senhor desceu do céu para encontrar na terra, no mistério da encarnação, o homem que tinha se perdido. Esta mulher cananeia, diz ele, parte do interior do seu território e encontra na fronteira da sua região o médico que fora ter com ela voluntariamente, saindo do território dele, graças à sua misericórdia. De lá ele veio e a encontrou aqui. Cheio de bondade, ele apresenta-se em território estrangeiro, a doente que não podia abordá-lo se tivesse permanecido no seu território. Olha que lindo! Se ele não tivesse descido do céu à nossa presença, não teria encontrado o homem doente, a mulher doente. Ele veio do alto dos céus e se fez carne no meio de nós para nos salvar, para nos encontrar aqui, o homem marcado, ferido de morte. Eis que o médico veio para encontrar os enfermos. E aí ele usa essa imagem do Evangelho de hoje para fazer essa afirmação, dizendo: o Senhor veio do outro território ali para encontrar aquela que estava doente. Cheio de bondade ele veio. Porque enquanto Deus continua bem-aventurado, justo e forte, ele estava no alto, aonde o homem miserável estava proibido de aceder por causa de seus pecados. Portanto, esse Deus cheio de compaixão fez o que era apropriado à piedade,
ele desceu e se encarnou, e veio ter com os pecadores, e veio ao encontro deles para curá-los de sua ferida de morte. Saiamos, pois, irmãos, saiamos do lugar da nossa própria injustiça. Se odiares o pecado, terás saído do pecado. Lembra o que nós ouvimos ontem no Evangelho? Né? Quando nos damos conta que dentro de nós tem algo de impuro, tem algo de perverso, de malicioso, pega imediatamente e entrega para o teu Senhor e diz: Senhor, tu que viesses para purificar a minha alma, toma, eu encontrei isso daqui. Toma, Senhor, eu coloco aos teus pés. Pois o Senhor veio para tornar puro o que é impuro. Ele veio exatamente para trazer a paz à nossa alma. E tudo aquilo, aquele elenco longo que Jesus cita no Evangelho de ontem, que são os sinais ou a impureza do coração do homem, o Senhor veio para purificá-lo. Então é a Ele que nós devemos entregar. Se você encontrou, sem delongas, não se detenha com esse pensamento, com essa intenção, não se detenha com essas intenções, mas imediatamente entrega para o teu Senhor, pois Ele veio para recolher tudo isso, para tornar puro o nosso coração, deixando nesse coração somente o que é seu e tomando para si tudo o que é desse coração, a fim de torná-lo puro como Ele é puro, santo como Ele é santo. Então, o Beato Isaac vai usar exatamente esse conceito para dizer: bom, toma isso e venha ao encontro do teu Senhor. E ele continua dizendo: mas dirás que mesmo isso é muito para ti e que sem a graça de Deus é impossível ao homem odiar o pecado e recolher-o para entregar ao Senhor? Louvado seja o Senhor pela sua misericórdia e pelas suas maravilhas que fez em favor dos filhos dos homens, pois, com efeito, se foi pela sua graça que ele se retirou visivelmente para a região de Tiro e Sidônia, onde a mulher podia encontrá-lo, também foi pela graça que puxou secretamente esta mulher para junto de si. Então, se o Senhor te diz que Ele veio para tornar o teu coração puro, Ele também há de conceder-te a graça para perceber tudo aquilo que em ti não pertence a Ele, a fim de que você possa entregar-lhe. Se parece muito difícil observar a si mesmo e recolher isso tudo, porque às vezes eu nem me dou conta, ou quando me dou conta já estou ali dialogando com aquele pensamento, já estou colocando em ato aquela vontade, recorda-te que o teu Senhor também te concederá a graça a partir do momento que você diz: Senhor, eu quero realmente entregar tudo a Ti, eu acolho a Tua presença ao meu lado para tornar o meu coração puro e santo, e eu me disponho a recolher tudo aquilo que percebo que está em mim e que é matéria de morte para te entregar, e Ele te dará a graça. Santo Isaac vai dizer: assim como ele também atraiu o coração daquela mulher. O médico não apenas veio à fronteira, desceu àquela região de Tiro para encontrá-la, para que ela pudesse encontrá-lo, mas também a atraiu para junto de si. Fantástico! A gente não pode se esquecer disso. O Senhor não nos entrega uma oportunidade ou uma situação ao lado dele sem ter antes nos atraído para aquilo dali, para aquela experiência. Ele nos conduz o tempo inteiro. Então não tenha medo de suplicar e suplique com confiança pelo bem do seu filho, da sua família, pois o teu Senhor te atrai, te chama para junto dele. O teu Senhor te move a esse desejo. E se parecer, porventura, que seja muito difícil que essa graça seja alcançada, recorda-te que para o teu Deus
nada é impossível. E se Ele te atraiu para junto de si, e se Ele desceu por você e pela sua filha, não foi para perder-vos. Não foi para perder-vos. Ele veio para nos salvar. Ele veio por nós. Não fez tanto para depois virar as costas. Por isso, creia, confie e peça, mas também saiba com paciência esperar no Senhor. Lembra do domingo da sogra de Pedro, que não se impacientou diante da dor, mas esperou que o Senhor agisse. E não precisavam palavras entre eles, porque elas tinham tanta certeza consigo que o Senhor chegaria, que o Senhor não precisou dizer uma palavra. De fato, quando amamos uma pessoa, não precisamos de palavras, porque os olhares falam, se comunicam de tal forma que as palavras se tornam até mesmo inúteis. A confiança dessa mulher que espera no Senhor e que sem o Senhor ir ao encontro de sua filha. Mas reparem, com suas palavras, o Senhor realiza a cura. A entrega do amor daquela mulher em total confiança nas mãos de Jesus foi decisivo para a cura de sua filha. Sua filha pouco podia fazer por si naquele momento, mas sua mãe entregou tudo o que podia nas mãos de Jesus e isso fez completa diferença em favor daquela moça, daquela menina. Percebem? E vai dizer então o Beato Isaac na conclusão do seu texto, essa mulher, essa mãe, simboliza a Igreja. Desde sempre chamada e justificada no tempo pela ação do Espírito Santo, que a impele, a atrai e a inspira, destinada à glória no final dos tempos, a pedir incessantemente pela sua filha. Ela é o símbolo da Igreja que pede incessantemente pela sua filha, que é cada um de nós. Assim como essa mãe vai ao encontro de Jesus, traída por ele, a suplicar por sua filha, que não tem condições de fazer isso por si mesma e está em completo sofrimento, assim também a Igreja, como mãe, age por cada um de nós, suplicando a Jesus que nos liberte, nos salve. E hoje não é diferente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e pela intercessão de São Gabriel e São José, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.